Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Jornal Terra Viva. E veja agora o que é destaque no agronegócio, no Brasil e no mundo. Chuva recorde no litoral de São Paulo. Mais de 2.500 pessoas tiveram que deixar suas casas e algumas rodovias da região estão parcialmente bloqueadas. Equipes buscam por sobreviventes. Pelo menos 40 pessoas estão desaparecidas. Lula visita regiões mais afetadas pelo temporal. O presidente já acionou Forças Armadas para ajudar nos resgates e na liberação de rodovias. Governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, decreta luto oficial de 3 dias por conta das vítimas da tragédia. Enquanto a chuva forte atinge o sudeste, no sul do país, é a estiagem que castiga a região. Os prejuízos para os produtores rurais com a seca no Rio Grande do Sul já chegam a 13 bilhões de reais. E ainda começou hoje em Dubai a 28ª edição da Go Food. O evento promove uma série de encontros entre produtores rurais e empresários em uma das maiores feiras de alimentos e bebidas do mundo. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal Terra Viva. E a gente começa essa edição do Jornal Terra Viva falando sobre a tragédia no litoral de São Paulo. A chuva recorde deixa 37 mortos. Mais de 2.500 pessoas tiveram que deixar suas casas e algumas rodovias estão parcialmente bloqueadas. O prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, disse que nunca houve uma chuva como essa na região. Veja na reportagem de Rafael Rodrigues. Um deslizamento na Rio Santos, única rodovia que dá acesso à costa sul de São Sebastião, deixou os moradores isolados. Uma montanha de terra e galhos de árvores bloqueou a estrada. Nas redes sociais, vídeos registram o caos na cidade. Como está o condomínio? A chuva que deu hoje aqui à noite destruiu tudo. Detonou a praia, detonou total. Olha a água do mar, marronzaça. Este morador contabiliza os prejuízos. Perdi geladeira, televisão, perdi tudo, sem nada lá. Tá alagando tudo. Os bairros de Barra do Una, Juqueí, Camburi e Boiçucanga registram 400 milímetros de chuva em 4 horas na madrugada de domingo. Em outros pontos da cidade, o volume acumulado passou dos 600 milímetros. Uma chuva que nunca foi vista. 600 milímetros em cerca de 3 horas. Nós temos ainda casas em risco e a grande preocupação nesse momento é resgatar as pessoas que ainda estão nos escombros. Aqui em Caraguatatuba, nós estamos no bairro do Perequemirim e essa é uma das principais avenidas do bairro. Por aqui, teve gente que infelizmente acabou perdendo tudo. Em 12 horas, Caraguatatuba registrou mais de 200 milímetros de chuva. 60 pessoas precisaram sair de casa. Ilhabela também registrou estragos. O abastecimento de água ficou prejudicado na cidade. Em uma das ocorrências, o asfalto cedeu e 2 carros foram parar na faixa de areia. Olha os carros onde foram parar, pessoal. Tragédia total. E nesta segunda-feira, o presidente Lula sobrevoou a região atingida pela chuva. Em coletiva à imprensa, Lula afirmou que a reconstrução das casas vai acontecer, mas em áreas seguras. Quando resolvi vir aqui, eu resolvi trazer vários ministros para que a gente possa assumir um compromisso de governo com São Sebastião, com o prefeito, com o estado de São Paulo e com as pessoas que foram vitimadas. Ou seja, é importante que a gente trabalhe de forma conjunta para tentar recuperar a estrada Rio Santos, que ela é muito importante para o Brasil, para São Paulo e para toda a orla marítima desse país. A segunda coisa é a gente não construir mais casa no lugar que pode ser vítima de outra chuva e o desabamento pode fazer com que outras pessoas morram. O governo federal, o prefeito, vai trabalhar junto com você. Você agora tem uma outra função, que é preparar as despesas que nós vamos ter por conta dos acontecimentos aqui. Agora você tem que apresentar conta. Essa conta tem que ser apresentada para o governo federal,
para o governo estadual e para o próprio prefeito. Eu posso garantir que os meus ministros, governador, estarão dispostos a conversar para que a gente compartilhe, para que a gente faça uma parceria para recuperar efetivamente, de verdade, o estrago que a chuva fez aqui em São Sebastião. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, declarou luto oficial de 3 dias por causa da tragédia no litoral norte. Em entrevista ao Band News, Tarcísio de Freitas disse que o governo do estado vai liberar 7 milhões de reais para as cidades atingidas e abriu uma linha de crédito de 80 milhões de reais. No segundo momento, o apoio de engenharia também, para a gente começar a reestabelecer e a reconstruir essas áreas atingidas. O governo do estado de São Paulo acabou de fazer uma liberação de 7 milhões de reais para os municípios atingidos. Nós vamos fazer mais liberação de recursos ao longo aí dos próximos dias, à medida que a gente vai vendo a necessidade. Estamos encaminhando para cá 4 caminhões com mantimentos, então são cestas básicas, colchões, água mineral. Já temos 30 carros-pipa em condição de distribuir água aqui em toda a região, porque nós temos várias estações de tratamento de água comprometidas, que estão com bombas com defeito, que não vão ter condição de operar tão cedo. Então, a nossa ideia é fazer o suprimento de água potável para a população, abastecendo reservatórios, levando água aos hospitais, levando água às escolas, que estão aí hoje recebendo as famílias que estão desalojadas e desabrigadas, para que a gente possa prestar assistência da melhor forma possível. Abrimos uma linha de crédito do Desenvolve São Paulo com os municípios atingidos. A gente está disponibilizando 80 milhões de reais nessa linha para dar suporte aos municípios e também isso permite a contratação emergencial mesmo dos órgãos estaduais. Por exemplo, o DER, que vai ser tão necessário agora para a gente recuperar Mogi Bertioga, para a gente recuperar aqui a Rio Santos. Nós temos vários pontos de bloqueio e aí as contratações emergenciais serão feitas com base nesse decreto de calamidade. Teremos aqui na região o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, o ministro de Relações Institucionais, a ministra Simone Tebet, juntamente com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, para que a gente possa, em conjunto, avaliar a extensão dos danos e planejar as próximas ações. O prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, falou que as buscas por desaparecidos continuam e destacou a necessidade de doações para as famílias que perderam tudo. Bom, a situação ainda é extremamente crítica. O acesso aos bairros mais afetados na região sul, como Juqueí e Vila Saí, estão sendo feitas ainda pela via aérea. Diversas equipes estão fazendo trabalho em solo, fazendo a abertura, ou melhor, tentando fazer a abertura e desobstrução da rodovia, sendo que em alguns trechos a rodovia simplesmente desapareceu. As populações desses bairros mais afetados foram e estão sendo totalmente atendidos. Nós estamos com 7 aeronaves, entre os Águias da Polícia Militar e as aeronaves do Exército Brasileiro, numa ação conjunta entre município, estado e governo federal. Ontem mesmo conversei com o presidente Lula e o governador Tarcísio está aqui coordenando pessoalmente as operações, dando apoio total às comunidades. As principais vítimas, as vítimas em estado mais grave dessas localidades já foram retiradas, já foram encaminhadas para o Hospital Regional de São José dos Campos e, infelizmente, já iniciamos também as operações de retirada dos corpos. Não são poucos e temos aí algumas operações de busca e salvamento, acreditando ainda encontrar vida nos escombros. As doações podem ser encaminhadas para o governo do estado de São Paulo, através do Fundo de Solidariedade, e para o Fundo de Solidariedade do município de São Sebastião. As estradas de acesso ao litoral norte estão comprometidas, Mogi Bertioga interditada, a rodovia dos Tamoios com um trânsito precário em função do índice pluviométrico e também a Rio Santos totalmente prejudicada em diversos trechos, como já foi dito. As ações de defesa civil, elas vão continuar no decorrer das próximas horas, dos próximos dias, o tempo que for necessário. Muitas famílias perderam absolutamente tudo. Portanto, doações de colchões, mantimentos, produtos de limpeza, se faz absolutamente necessário. E a ONG Gerando Falcões lançou uma campanha para mobilizar recursos e auxiliar as famílias do litoral de São Paulo impactadas pela tragédia. Para cada real doado,
a Gerando Falcões vai doar mais R$1 do caixa. Então, você pode contribuir também pelo Pix, né, da campanha, que é o CNPJ da Gerando Falcões, que é 18 463 148/001 28. O site é gerandofalcões.com.br e você pode participar também, então, fazendo essa doação. Então, assista agora mais informações. Apesar da gente viver um momento muito especial da cultura do nosso país, que é o Carnaval brasileiro, infelizmente, a gente acaba de entrar numa grande tragédia social em toda a região do litoral norte de São Paulo. Com as fortes chuvas, as cidades decretaram estado de calamidade. Pessoas que infelizmente perderam suas casas, desabrigados, se abrigando em igrejas, em escolas. Toda a sociedade brasileira está sendo convocada a liderar. Nós estamos colocando no ar a campanha Tamo Junto. E para cada R$1 que você doar, nós vamos doar também R$1 do caixa da Gerando Falcões, fazendo matching fund até o valor de R$1 milhão. Então, se a sociedade doar R$1 milhão, nós colocaremos mais R$1 milhão para enfrentar essa situação, para usar da nossa generosidade, da nossa humanidade e oferecer uma resposta para os nossos irmãos que estão passando por um momento tão delicado durante as fortes chuvas. Campanha no ar, conto com vocês, tamo junto e vamos que dá. Obrigado, galera. E a seguir, os efeitos climáticos têm atrapalhado a produção de grãos na América do Sul, o que preocupa os mercados internacionais. Acompanhe a análise de Silmar César Miller no AgriTendências. E ainda começou hoje em Dubai a 28ª edição da GoFood. O evento promove uma série de encontros entre produtores rurais e empresários em uma das maiores feiras de alimentos e bebidas do mundo. É em instantes aqui no Jornal Terra Viva. Com o mercado crescente, o Egito busca avançar na parceria com o Brasil. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, recebeu o embaixador egípcio Wael Abul Mag neste fim de semana. No último ano, as exportações brasileiras para o país africano cresceram 41%, enquanto as importações tiveram um incremento de 18%. O Egito tem se tornado cada vez mais um importante fornecedor de fertilizantes à base de potássio, com capacidade de dobrar a comercialização. Milho e cana-de-açúcar são os produtos mais comprados e, a partir deste ano, o algodão brasileiro poderá entrar no rol das exportações. E começou a 28ª edição da GoFood em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O evento promove uma série de encontros entre produtores e empresários em uma das maiores feiras de alimentos e bebidas do mundo. O repórter Márcio Campos e o cinegrafista Paulo Watanabe estão lá e mostram que os produtos do agro brasileiro são referência de qualidade internacional. É deste sítio, em Itaió, no alto do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, que sai parte dos patos exportados pelo Brasil. É o pato que garante 80% da renda da família da Alaís. Quando falamos que produzimos, que criamos pato, as pessoas elas acham interessante, elas não imaginam como é o dia a dia, no cuidado e com a atenção que a gente tem no aviário. Com 40 dias de vida, ele já está pronto para o abate. Em Dubai, Alexandre trabalha para ganhar novos mercados. Hoje nós exportamos para o Japão, Singapura, Oriente Médio, Américas, México, ou seja, a gente tem exportações para praticamente todos os 6 continentes. A empresa onde o Alexandre trabalha é uma das mais de 100 que participam da GoFood, uma das maiores feiras internacionais de alimentos do mundo que acontece todo ano nos Emirados Árabes. Nós temos uma participação até pequena em termos de Oriente Médio aí, de 5%, mas como o Oriente Médio ele é um grande importador de alimentos, nós temos crescido ano após ano em termos de participação de mercado.
Então, por isso que a GoFood é tão importante em termos de participação das empresas brasileiras. Para que o mundo possa crescer 20%, o Brasil precisa crescer 40%. Então, para que isso aconteça, nós precisamos dar condição para que a produção nacional tenha toda a infraestrutura, como financiamento, plano safra, crédito, enfim, seguro rural, né, para que a gente possa fazer esse crescimento e que a gente possa ter a oportunidade de oferecer os alimentos brasileiros ao mundo. Em 2022, a soja em grãos liderou as exportações brasileiras. Em seguida, veio o milho. Em terceiro lugar, quase empatada, a carne de boi. Que aqui nos Emirados Árabes também virou uma preferência nacional. E foi no meio do deserto de Sharjah que a gente reencontrou a nossa picanha. O Brasil sempre foi um grande fornecedor de proteína animal para essa região do mundo, né? Mas eu acho que agora, com um número crescente de steakhouses e açougues especializados aqui no mundo árabe, eu acho que a gente consegue ver a proteína animal aqui do Brasil vindo com mais valor agregado, né? Então a gente já tem peças de picanha, bifes diferentes, Black Angus e entre outros tipos de cortes que aqui antigamente a gente não via. O preço pago aos produtores paulistas teve queda média de 2% em janeiro, de acordo com o Instituto de Economia Agrícola. A maior retração foi observada no preço da banana nanica, que caiu mais de 27%. Em média, os produtores do estado de São Paulo receberam 2% menos por seus produtos na comparação com janeiro. O Instituto de Economia Agrícola aponta que os produtos de origem vegetal recuaram 0,83% no mês. Já os de origem animal apresentaram queda de 5%. Apesar disso, nos últimos 12 meses, ambos os segmentos acumularam ajustes positivos nos preços, 3,2% para os produtos vegetais e 4,96% para os produtos de origem animal. Os efeitos climáticos têm atrapalhado a produção de grãos na América do Sul, o que preocupa os mercados internacionais. Acompanhe agora a análise de Silmar César Miller no AgriTendências de hoje. A instabilidade climática que vem afetando o potencial de produção de grãos na América do Sul começa a chamar a atenção do mercado internacional pela possibilidade de um aperto no suprimento global, especialmente de soja e de milho, na medida em que essa região é hoje a principal região exportadora desses dois grãos para o mercado internacional. Na Argentina, a situação é dramática, com perdas acumuladas que são estimadas em pelo menos 20 milhões de toneladas, no caso somado aqui da soja e do milho, perdas que podem crescer ainda mais na medida em que a situação climática por lá ainda não foi regularizada. Falta de chuvas, que já vem de longe, uma seca terrível, temperaturas extremamente elevadas, tudo isso prejudicando o melhor potencial de produção desse país, que é um grande exportador de milho e também de derivados de soja, especialmente farelo de soja. A Argentina está numa situação muito complicada, que está precisando, inclusive, importar soja dos seus vizinhos para poder continuar mantendo a sua produção e sua exportação de farelo de soja, produto qual ela é líder global em termos de exportações. Do outro lado da fronteira, o caso do Rio Grande do Sul é dramático. Dados novos, divulgados nesse final de semana, mostram que existem perdas acumuladas já próximas a 10 milhões de toneladas, somando-se soja com o milho. Perdas muito fortes, pela mesma razão que afeta a Argentina, ou seja, uma seca histórica também, já pelo segundo ano consecutivo, e também temperaturas extremamente elevadas, tornando praticamente irreversíveis já as perdas acumuladas até esse momento. Então, isso somado, já são aí 30 milhões de toneladas, pelo menos, perdidas só nessa ponta da América do Sul. E agora existe uma preocupação nova, que é o atraso da colheita da soja no resto da região aqui, especialmente no Brasil, no centro do Brasil, por excesso de chuvas. As chuvas não param, chove demais, ao contrário do Rio Grande do Sul, não chove, chove demais e isso atrapalha o andamento da colheita da soja. Com a colheita da soja atrasando, isso acaba levantando preocupações com relação ao plantio do milho,
O milho de segunda safra, que é a principal safra brasileira, ele é plantado depois da colheita da soja, ou seja, na mesma área. Com o atraso da soja, o atraso também vai acontecer com o plantio do milho. Isso já levanta preocupações com relação ao potencial da produção brasileira de milho, que até agora ainda vem sendo apontada com uma tendência de um volume recorde de produção a ser colhida a partir da metade do ano, mas já começa-se a trabalhar com algumas incertezas com relação a esse potencial por conta desse atraso. Se atrasar muito o plantio do milho, há perdas de produtividade. Ou o produtor, inclusive, deixa de plantar sob o risco de perder a lavoura mais tarde, quando as chuvas acabam aqui na região centro-sul do país. Portanto, temos um quadro novo de incerteza pela frente nesses dois grãos que são fundamentais aqui para o Brasil e são importantíssimos no mercado internacional, especialmente no momento que existe guerra na Ucrânia. A Ucrânia, que é uma grande exportadora de milho, está com pouco milho para ser exportado. Os Estados Unidos tiveram perdas na sua última safra, então tem menos estoques também para exportar. Tudo dependia muito da América do Sul e particularmente do Brasil. E agora abre-se um quadro de incertezas aqui, para o qual é bom os nossos produtores ficarem de olho, porque isso pode mexer, obviamente, no mercado daqui para frente. Então, olho firme na frente aqui nos próximos dias, nas próximas semanas, por conta da possibilidade de mexida nos preços, inclusive preços internacionais, por conta dessa incerteza que surge aqui no Brasil e na América do Sul. E a seguir tem a previsão do tempo para todo o Brasil. E ainda, enquanto a chuva forte atinge o sudeste, no sul do país é a estiagem que castiga a região. Os prejuízos para os produtores rurais com a seca no Rio Grande do Sul já chegam a 13 bilhões de reais. Daqui a pouquinho, aqui no Jornal Terra Viva. Enquanto a chuva forte atinge o sudeste, no sul do país é a estiagem que castiga a região. Os prejuízos para os produtores rurais com a seca no Rio Grande do Sul já chegam a 13 bilhões de reais. É o terceiro verão seguido de perdas provocadas pela seca. Este produtor rural da zona sul de Porto Alegre plantou abóbora cabotiá, pepino, brócolis e repolho, mas saiu no prejuízo. Na média deles, em torno deu 70% a 80% de perda, né, que não teve mais o que fazer, faltou água, calor em excesso. Sandro é um dos 5 milhões e 800 gaúchos afetados pela estiagem. Os prejuízos municipais são avaliados em 13 bilhões de reais. Com 312 cidades em situação de emergência, o governo do estado anunciou medidas para tentar amenizar os efeitos da falta de chuva. Entre elas estão o repasse de recursos para prefeituras, a reabertura do programa de sementes para alimentar rebanho e a anistia de 100% da dívida do programa Troca-Troca de Sementes para agricultores familiares. Chegou a hora da gente saber como fica a previsão do tempo para todo o país. Quem conta para a gente é a Stephanie Toso. As instabilidades que atuaram durante o fim de semana trouxeram muita chuva para a costa leste do estado de São Paulo, com acumulados que passaram de 600 milímetros no litoral norte paulista. A partir dessa terça-feira, o volume de chuva perde intensidade, mas a região ainda preocupa, o que pode paralisar atividades portuárias. Lembrando que a água disponível no solo em todo o estado paulista varia de 90% a 100%. Então, o potencial de novos transtornos, como deslizamentos e erosão no solo, ainda segue alto, mesmo com a previsão de pancadas mais irregulares e mal distribuídas. Essa mesma condição de alerta agora é prevista entre Paraná e Santa Catarina. Com a circulação de ventos se intensificando cada vez mais, volta a chover forte na região de Curitiba, Vale do Itajaí e também na capital Florianópolis. Predomínio de céu mais encoberto durante toda a terça-feira e com essa chuva mais persistente. Esse corredor de umidade do norte do país também vai favorecer muitas nuvens entre Amazonas, Pará, Mato Grosso e o estado de Mato Grosso do Sul. Potencial de temporais e chuva que já começa de forma fraca no fim da manhã de terça-feira. Agora entre Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, até mesmo Brasília e Palmas, a terça-feira de carnaval vai ser bastante ensolarada e durante a tarde ainda a previsão de temporais mais típicos da estação, mas com ventos que podem atingir os 60 km por hora. E momentaneamente essa chuva pode paralisar atividades em campo e também em lavoura. Já na fronteira oeste do Rio Grande do Sul e parte do sertão do Nordeste, tempo firme, muito seco até
com baixa umidade relativa do ar. A temperatura máxima em São Paulo chega a 30 graus, mas em Curitiba não passa de 23. Durante a tarde, máxima de 30 graus em Salvador e 31 graus em Natal. Ao longo desses próximos dias e pelo menos até o dia 25 de fevereiro, chuva concentrada entre o sudeste, sul e também o centro-oeste do país, com destaque novamente para os acumulados podendo atingir 60 milímetros no leste do Paraná e também pela região serrana catarinense. Agora, na parte do nordeste do país e também nos estados do Tocantins e Maranhão, os acumulados podem chegar a cerca de 60 milímetros. Mas, de forma geral, o cenário ainda é de pouca chuva na costa leste do Nordeste, mesmo com a atuação da zona de convergência intertropical. Na semana do dia 26 a 2 de março, a chuva continua concentrada nas áreas centrais, entre os estados de São Paulo, Triângulo e Sul de Minas, Amazonas e Rondônia, onde os acumulados podem passar de 50 milímetros. Um acordo entre o Banco Central Chinês e o Brasil pretende reduzir o uso do dólar nas transações comerciais entre os dois países e aumentar a circulação do yuan, a moeda do país asiático. Entre os especialistas, as opiniões sobre a medida divergem. Veja com Leandro de Souza. O comércio bilateral entre Brasil e China movimentou 150 bilhões de dólares em compras e vendas em 2022. Dessa soma de exportações menos importações, restou um superávit de 28 bilhões de dólares para o Brasil. Somente as vendas brasileiras para a China somaram 67 bilhões e 700 mil dólares, o que manteve o país asiático como principal destino dos produtos brasileiros. O volume total de vendas brasileiras para a China foi mais que a soma total do segundo e do terceiro parceiros comerciais do Brasil, que são, respectivamente, os Estados Unidos e a Argentina. Estadunidenses e argentinos compraram juntos perto de 30 bilhões de dólares de produtos brasileiros. Ou seja, chineses sozinhos superaram em mais de 37 bilhões de dólares as compras dos dois somados. Os principais produtos agropecuários comprados pelos chineses do Brasil são soja em grão, carne bovina in natura, açúcar de cana em bruto e celulose. Ainda em janeiro deste ano, o governo chinês habilitou mais 3 plantas frigoríficas de carne bovina para exportação. Agora são 11 frigoríficos autorizados a embarcar proteína bovina, suína e avícola. Além das vendas, investimentos chineses no Brasil podem chegar a 70 bilhões de dólares. O peso econômico dos chineses no mercado global não passou em branco na agenda do governo. Tanto que o terceiro compromisso internacional do presidente Lula desde a posse será em março, na China. A expectativa é dinamizar os fluxos de comércio e tecnológico. Para facilitar os negócios entre os dois países, os bancos centrais do Brasil e da China assinaram um memorando para implantar nas transações bilaterais a moeda chinesa, o yuan. A medida, que está na pauta dos presidentes Lula e Xi Jinping, promete facilitar a vida das empresas e instituições financeiras nas transações econômicas. A expectativa é que a medida seja implantada entre 10 a 15 anos. Para esse professor de economia que morou na China, a medida não extingue dólar, a moeda norte-americana dos meios de pagamento comerciais do Brasil, e deve favorecer a abertura de novos mercados. Eu tenho possibilidade de exportar agora e mais uma moeda com o meu maior parceiro comercial. Vamos imaginar o contrário, vamos imaginar que as empresas brasileiras pudessem importar usando o real, a moeda real. Isso reduziria muito o custo para as empresas, os custos de transações, nós não precisamos transitar. Mas, de maneira nenhuma, o dólar vai perder a sua hegemonia. Esse é um passo que vai ser feito gradualmente, mas é muito importante para o Brasil, porque, na minha experiência, no meu tempo que eu trabalhei no mercado financeiro dentro da China, eu vi que várias empresas chinesas queriam importar, mas elas não tinham acesso ao crédito lá na China. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, em determinados nichos de mercado, em determinados produtos, nós vamos poder exportar com maior valor agregado e nós vamos ter uma maior competitividade. Mas esse consultor financeiro rebate. Para ele, a adoção do yuan como moeda nas relações bilaterais pode criar dificuldades para os exportadores e até os importadores brasileiros. Tem uma idiosincrasia na economia chinesa que é o seguinte: a conta capital, ou seja, do balanço de pagamentos da China, ela é de certa maneira fechada.
Então, vamos supor, eu vendo carne, eu vendo produtos agrícolas para a China, eu recebo em yuan, fica aquela pergunta, o que eu vou fazer com essa moeda? Eu posso investir, por exemplo, livremente na Bolsa de Valores, posso investir livremente no mercado de bonds, no mercado de títulos corporativos na China? Não, não posso. Então, existe uma tendência de que, enquanto a conta capital da China for fechada, esses compradores, ou melhor, esses vendedores de bens agrícolas, eles vão preferir receber em dólares, não em yuan. E quando é que a conta capital vai ser aberta? É difícil dizer, mas somente quando a China parar de usar os bancos chineses como braço parafiscal de legitimidade do Partido Comunista Chinês, porque eles têm um bruto receio de que ocorra uma saída de capital e que isso possa suscitar uma crise cambial no país. Então, resumindo a sua pergunta, eu acho que é um acordo válido, é um acordo que vai ser benéfico lá na frente, mas acho muito difícil que esse acordo vá impulsionar as exportações do agronegócio para a China, sendo que a moeda, no final das contas, vai ser o yuan. Porque vamos pensar o seguinte, ao invés de eu receber dólar, eu recebo yuan. O que eu vou fazer com essa moeda? Eu prefiro o dólar porque ela é uma moeda conversível atualmente. E o yuan ainda não é uma moeda mundialmente aceita. O Jornal Terra Viva de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós voltamos nesta terça-feira, a partir das 6h45 da noite. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã.